A todo momento, Deus, na sua palavra, Ele deseja imprimir no nosso coração esta certeza, esta verdade, de que Ele está cuidando de todas as coisas. É um pouco aquilo que Mateus, no seu Evangelho, vem nos ensinar. Não vos preocupeis. O grande apelo da palavra de Deus é que nós confiemos no Senhor. Por quê? Ó Senhor, vós sois bom. Deus é bom. O inimigo, aquele que semeia o joio, ele deseja colocar no nosso coração uma dúvida. Será que Deus me ama? Será que Deus ele tem cuidado de mim? O demônio, ele é o mestre da suspeita. Ele deseja incutir no nosso coração esta dúvida. Será que o Senhor se preocupa comigo? E hoje, mais uma vez, o Senhor vem nos recordar que Ele tem cuidado de todas as coisas. E porque Ele cuida e porque nos ama, Ele quer nos ensinar o caminho. Nós partimos de um pressuposto: existe um caminho. E nós precisamos entrar neste caminho. E todas as vezes que nós nos desviamos, ou para a direita ou para a esquerda, o Senhor novamente nos reconduz a este caminho. Foi o Evangelho de domingo passado. Os senhores e senhoras se recordam? Qual foi o Evangelho de domingo passado? Vamos lá, Helênio. A pessoa quer escapar, né? Qual foi o Evangelho de domingo passado, seu Antão? Ah, cola aí, ó. Isso. A parábola do semeador. Uma parábola muito simples. Jesus fala em uma realidade agrícola, rural, pastoril. Jesus fala da semente, do plantio. Jesus fala do pastor. Jesus, naquele contexto onde existe a pesca, ele fala da pescaria, que nós seremos pescadores de homens. Jesus usa imagem simples: vós sois o sal. O sal, ele tem por princípio, né, salgar, temperar, dar gosto. Vós sois a luz, vós sois o fermento. Então, no domingo passado, nosso Senhor, ele contava-nos uma parábola. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de domingo passado. E ele nos apresentava a parábola do semeador. O semeador, quem é o semeador? Deus. Jesus, Deus, né? O semeador, ele é um bom semeador, ele é perito no que faz. Deus é o semeador. A semente é a palavra. A semente é boa. E agora, o semeador que sai para semear, ele procura terra boa. Ele é bom, o Senhor é bom, nós ouvimos no Salmo de hoje, Ele cuida de todas as coisas. Ele é bom, a semente é boa e agora ele precisa encontrar terrenos bons. E o terreno de Jesus é o nosso coração. Só que o Senhor, ele lida com a nossa liberdade. E se nós não cuidamos do nosso terreno, o terreno, ele não é um terreno bom, né? Quantos terrenos que nós vemos aí, terrenos baldios, né? Que estão lá largados, abandonados, que é lugar de pragas, né? De insetos, de roedores. Mas existem pessoas que cuidam do terreno do seu coração. E ele vai falar de alguns terrenos.
Ele vai falar daquele terreno que é aquela terra batida, que é o terreno à beira do caminho. Ele vai falar que a semente caiu também no terreno pedregoso. Ele vai dizer que a semente também caiu em meio aos espinhos e depois também boa parte da semente caiu em terra boa. O primeiro terreno, o terreno à beira do caminho. São Tomás de Aquino, meditando sobre este evangelho, ele vai falar que é a memória. Por isso o padre começou perguntando: qual foi o evangelho de domingo passado? Nós estamos detendo, apreendendo no nosso coração, porque não é só uma questão intelectual, é aprender, guardar no coração a palavra de Deus. Santo Antônio de Pádua, um grande santo, dizia que se perdessem todos os livros da Escritura, ele seria capaz de reescrever, porque ele trazia no seu coração. Mas, padre, isso é impossível? Meus irmãos, quantas coisas nós temos registradas na mente e no coração, e quantas coisas inúteis têm ocupado o HD da nossa mente, do nosso coração, que já eram para terem sido deletadas. E essas coisas boas, principalmente a palavra de Deus, muitas vezes nós não nos esforçamos para guardar. E é justamente a palavra de Deus que vai dar uma resposta às perguntas que a vida nos impõe. Então, o primeiro terreno é aquele coração duro. A palavra de Deus, ela bate e cai, nesse coração refratário. A palavra bate e cai. Entra no ouvido, sai no outro. O segundo terreno, aqui só recordando, não vou fazer a homilia de domingo passado de novo, mas só recordando, para nós entendermos o evangelho de hoje, o segundo terreno é o terreno cheio de pedras. Então, há pouca terra, há muita pedra. E a semente, porque tem pouca terra, ela não cria raízes. A palavra de Deus não cria raízes num coração pedregoso. E Jesus explicou que é aquele que acolhe a palavra com alegria. Mas quando chega o sofrimento, a provação, a adversidade, aquilo que não se esperava, a pessoa desanima. Por quê? Porque a palavra de Deus não criou raízes no seu coração. Ela não tem tempo para meditar a palavra, para rezar com a palavra. Como essa palavra vai criar raízes no coração? Não vai. O terceiro é em meio aos espinhos. Imagina, e aqui usemos a nossa imaginação, uma semente caiu naquela terra, está cheia de espinhos. Ela começa a crescer e o espinho começa a sufocar. E Jesus vai explicar que a semente que caiu ao meio aos espinhos são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida e a ilusão das riquezas não permite que aquela pessoa dê fruto. A pessoa o dia inteiro, como é que a palavra vai crescer e se desenvolver dentro de nós se o dia inteiro a pessoa só pensa em dinheiro? E quando eu falo dinheiro, eu falo aqui de forma bem ampla e genérica. O dinheiro, como dizia São Francisco de Assis, o vil metal, que corrompe muitas vezes o coração, mas tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro pode comprar prazer, sim ou não? Sim. O dinheiro pode comprar comodidades, satisfações, Então a pessoa, ela vai tendo uma vida regalada, uma vida tranquila, como aquele homem rico que, vendo a sua colheita multiplicada, o que ele faz? Ele manda destruir os seus celeiros que eram pequenos e manda construir maiores. E diz, olha, come, bebe, regala-te. Curte a vida. E Deus chama ele de louco, insensato. Hoje mesmo morrerás. E para quem vai ficar tudo isso? Então, as preocupações da vida, a ilusão das riquezas, Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. E por fim, cai em terra boa. E essa terra que Deus espera que seja o nosso coração. Nós precisamos nos converter em terra boa. E hoje, ato contínuo
o Evangelho é uma continuação do Evangelho de domingo passado, o Senhor continua contando parábolas. O que é parábola? Parábola é uma pequena história que Jesus criou, né, uma historinha, para poder revelar um ensinamento, uma verdade. Ele quer chegar ao nosso coração. Ele poderia dizer diretamente, mas ele usa do recurso da oratória, ele conta uma história para que nós possamos entender como que é a dinâmica do reino de Deus. E hoje ele vai falar que o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem é esse semeador? Vamos lá de novo. Quem é o semeador? Deus. A boa semente que ele semeou? Hoje não. Nessa outra parábola, a boa semente são os homens e as mulheres. E o campo é o mundo. Então, o semeador continua sendo Deus. A semente aqui agora somos nós. Nós ouvimos no Salmo que o Senhor, ele é bom. E por ser bom, ele só cria coisas boas. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele viu que o homem e a mulher eram bons. Eis que tudo era muito bom. Então, todo homem e toda mulher, por natureza, é bom. Padre, mas eu vejo tantas pessoas mais. O mal é uma corrupção do bom. Né? E aqui quando Jesus ele fala do trigo que foi plantado e depois aparece o joio, o que é o joio? O joio é o trigo que se corrompeu. Então, por princípio, Deus é bom e Ele nos criou bons. E nós precisamos recuperar sempre a nossa natureza que é boa. O mal é uma corrupção. O mal é uma negação do bem. O que existe é o bem. O que existe é o amor. O oposto é uma negação, não existe essência. O mal, ele não é essencialmente. O que existe é o bem. As trevas não existem. O que existe é a luz. As trevas é uma ausência da luz, mas o que existe é a luz. O que existe é o bem. Então Jesus aqui, ele vai dizer que Deus é o semeador, a semente somos nós e o campo é o mundo. E nesse campo, misteriosamente, o patrão, o dono, o senhor, ele plantou o trigo e de repente começa a aparecer joio. E os servos apressadamente dizem: Senhor, de onde vem o joio? E aí o Senhor responde: olha, foi um inimigo que fez isso. O inimigo nós sabemos quem é: o diabo. Interessante que aqui o patrão não fala, foi o inimigo que plantou o joio. Não, o texto diz, foi algum inimigo que fez isso. O que o inimigo fez? Ele corrompeu o joio. O joio é o trigo corrompido por Satanás, pelo inimigo de Deus. Foi o inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Então pensemos, Deus semeou sementes boas, seres humanos. Alguns se corromperam. Qual é o nosso juízo primeiro? Olha, Senhor, né, a gente quer dar palpite, né, nos planos de Deus. Olha, Senhor, arranca o joio do mundo e vai ficar tudo tranquilo. É a velha ilusão que nós temos de construir um paraíso aqui na terra. Na cabeça de muitas pessoas, a questão é essa. Senhor, mata todo o joio e deixa só o trigo. Nós queremos construir um paraíso aqui na terra. E aí, meditando esse evangelho, nosso amigo São Tomás de Aquino, ele vai dizer 3 razões do porquê não arrancar o joio, mas deixar o joio, que são as pessoas más, crescerem junto com as pessoas boas. Primeira razão, vamos lá. Por que deixar o joio
crescer junto ao trigo. Porque o joio crescendo junto com o trigo permite que o trigo cresça na virtude da paciência, do amor. Não é verdade? A gente pede paciência a Deus. Deus, Ele não dá paciência. Senhor, me dá paciência. Puf, toma paciência. Não. Deus nos dá meios, situações, acontecimentos que nos permitem exercitar-nos na paciência. Quantas pessoas dizem, Padre, hoje eu sou mais paciente, mas antes não. Foram situações, pessoas, foi ali o convívio com o joio, aquela esposa que é paciente, aquele marido que é joio, que é bronco, que é agressivo, que não é fiel, e ela ali paciente, não, Padre, eu vou rezar pelo meu esposo, pela conversão dele, eu tenho certeza que esse joiozinho, uma hora vai se converter em trigo, e pouco a pouco ela vai vendo que ela está mudando, mas ele também, mas principalmente ela vai crescendo na virtude, assim também no relacionamento com amigos, no ambiente de trabalho. Então, primeira razão é porque Deus permite. Aqui nós falamos da permissão de Deus, tá? Não que Deus se compraz com o mal. Deus não se compraz com o mal. Vamos lá, partimos desse princípio. Só que Ele deixa, porque Ele sabe que no final todas as coisas concorrem para o bem. Santo Agostinho diz que Deus não permitiria um mal, que se desse mal Ele não pudesse tirar um bem maior. O nosso juízo é imperfeito, é o terceiro ponto. O nosso juízo é imperfeito. Deus é perfeito. A primeira leitura fala do juízo de Deus. Quem pode questionar o juízo de Deus? Ah, o senhor está errado. Na verdade, o senhor deveria arrancar o joio. Quantas pessoas, né? Vamos falando de um caso assim concreto. Uma pessoa, ela passa por uma dificuldade na vida, uma doença. Aí ela pensa assim, tanta gente ruim aí, logo eu doente? Então, se fosse o outro que ficasse doente, poderia, né? Você vê que você não é tão trigo assim. Está desejando mal para o outro, por pior que ela seja, você não pode desejar o mal para ela, né? Tanta gente ruim aí, Padre, logo fulano, pessoa inocente, que mal ela fez? Uma criança, Padre. Então, se fosse no outro, aí poderia. Então, meus amados, Deus, Ele permite que o joio cresça junto com o trigo para fortalecer o trigo, para gerar uma identidade. Quando uma pessoa está num ambiente de trabalho e lá tem muito joio e você luta para ser trigo, aquilo faz com que você se fortaleça na sua identidade, porque ali você tem que fazer um exercício contínuo de não se corromper. E quanto mais você se exercita para não se corromper, mais você se torna trigo. Então, primeiro ponto. Segundo, por que não arrancar logo o joio? Porque o joio pode se tornar trigo. Imagina, vamos pegar uma cena emblemática. Saulo respirava ódio contra os cristãos. E ele está lá, decidido, caminho de Damasco, firme passo dele ali, de repente ele é envolvido por uma luz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Imagina se naquele momento Jesus mandasse um raio, Saulo caísse durinho morto ali. Nós não teríamos o grande Paulo, nós não teríamos a evangelização. Quantos ensinamentos do grande Paulo! Ele era um joio que se tornou trigo. Outro, Santo Agostinho, um homem pervertido, né, que não saía de prostíbulo, né, ele que teve até um filho, né, na fornicação, pecado da fornicação, sem ser casado na igreja, engravidou aí uma mulher, né, e teve um filho chamado Adeodato. E depois ele se converte e se torna sacerdote, bispo e doutor da igreja. Imagina se no começo, né? No primeiro dia que ele pisou num prostíbulo, Deus mandasse um raio e exterminasse ele. Não, nós não teríamos Santo Agostinho. Segundo motivo, por que não arrancar o joio? Porque o joio, ele pode se tornar trigo. Terceiro motivo, por que não arrancar? Porque o nosso juízo é falho. Às vezes, aquela pessoa que nós achamos que é joio, ela não seja tão joio assim. Pode ser que ela tenha muito de trigo. Ah, Padre, mas aquela pessoa, ela é má, ela já me prejudicou. De repente, ela fez a maldade com você, mas ela é boa para a mãe dela, ela é boa para o pai dela, para a família dela, ela faz caridade. Então, os nossos juízos, né, Senhor, porque no nosso juízo, a gente tem que
arrancar todo o joio que a gente conhece. Só que na nossa percepção, na nossa concepção, aquele que é joio, porque existe um interesse pessoal também, né, de eliminar. Hoje nós vivemos nessa era das redes sociais, onde você deleta, a pessoa começa a apurrinhar muito, você vai e deleta, cancela da tua vida. Então você acha que fulano é joio, mas na verdade ele não é tão joio assim, ele tem um pouquinho de trigo, porque ninguém é só joio, ninguém é só trigo. No campo do nosso coração existe muito de joio e muito de trigo. Então, terceiro, o nosso juízo é falho, deixemos que Deus julgue. Pode ser também que nós nos achemos muito trigo, mas nós somos muito joio. Pergunta para as pessoas que convivem com você, se você é mais trigo ou se você é mais joio. As nossas percepções são falhas. Por isso que nós não podemos logo nos antecipar e arrancar tudo. Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixa crescer um e outro até a colheita. A colheita é o fim dos tempos. Aí Deus vai separar os bons dos maus. O tempo que nós estamos nesse mundo é o tempo da mudança. Existem pessoas nesse mundo que são joio e vão se tornar trigo de Deus, e vão ser colocadas no celeiro que é o céu. Mas existem também trigo que vai se tornar joio. Por quê? Porque no meio do caminho vai começar a desanimar, vai começar a se sentir atraído pelas coisas desse mundo, vai se corromper e vai ser queimado como o joio, né? Arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado no inferno. Então, meus amados, resumo da história: o juízo pertence a Deus. Não cabe a nós julgar ninguém. Julguemos a nós mesmos. São Paulo vai dizer: a minha consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu posso me considerar justo. Quem me julga é o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.